Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 82 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo o prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, 20 de março de 2019. Faltam 11 semanas para o primeiro exame de admissão a membro da OCPCA. Este momento histórico decorre na última semana do mês de maio. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Acompanhe na presente edição do Contas na Hora a entrevista à doutora Lucília Marques, que vai falar-nos sobre a experiência da implementação do IVA em Portugal e em Moçambique e partilhar algumas experiências da sua visita e da sua vasta carreira. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido para hoje é Lisboa Cuia, na voz de Sara Tavares. Vamos ouvir, e a sugestão da nossa convidada. Ensina-me a ser assim, capaz de fazer do nha algo mais do que um sim. Nina, nina, ninar tudo que pede para ser para já e deixar aconchegar-se a mim. A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. Nem cerejas, na 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 na, nem Lisboa. Cerejas, na 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 na, nem Lisboa, yeah, yeah. Ensina-me a ser assim, capaz de fazer de um simples já algo mais do que um sim. Nina, 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 tudo que pede para ser para já e deixar aconchegar-se a mim. A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. Na 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 na, em Lisboa, yeah. Nem
A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor, nem cerejas, na 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 na, nem Lisboa, Lisboa é Cuiabá, Lisboa Cuiabá, Lisboa é Cuiabá, Lisboa Cuiabá, Lisboa Cuiabá, oh Cuiabá, Lisboa Cuiabá, Lisboa Cuiabá, Lisboa Cuiabá, Lisboa, ai Lisboa, ai Lisboa, 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 ai Lisboa. Ouvíamos o tema Lisboa Cuia, da Sara Tavares. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Aqui, na Hora. Acompanhe a seguir a entrevista da doutora Lucília Marques. Doutora Lucília, antes de mais, o nosso bom dia. Tínhamos prometido fazer essa entrevista e finalmente cá está no estúdio da LAC em Luanda. Seja bem-vinda a Angola e o nosso muito bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite e cá estou, como prometi, e estou a gostar muito de Angola. Muito bem, isso é ótimo. Doutora Lucília, poderia, por favor, apresentar-se? Um breve resumo desde onde nasceu, onde estudou, onde trabalhou e que cargos ocupou, que projetos desenvolveu. Assim, uma autobiografia que os nossos ouvintes vão gostar muito de ouvir. Em virtude da minha idade, eu já fiz muitas coisas na vida. Mal seria se não tivesse feito. Portanto, eu nasci em Almada, perto de Lisboa, da outra margem do rio Tejo. Estudei também em Almada, depois fui para o curso superior, tirei o curso de contabilidade no antigo ICL, depois o curso de gestão e de economia no ISEF, tirei o mestrado em controle de qualidade na Universidade Aberta e tenho a parte escolar do doutoramento de administração pública, em que tive a honra de ter como professor de direito administrativo o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. Muito bem. A minha carreira sempre foi feita em duas vertentes, na vertente profissional e na vertente académica. Portanto, fui professora do ensino secundário, depois fui professora do ensino superior politécnico e ISCAL durante 30 anos. Reformei-me do Estado em 2009 e depois fui dar aulas para a lusófona, para a privada. Também trabalhei na autoridade tributária, trabalhei na Sociedade Central de Cervejas, tive uma empresa minha durante 35 anos, de contabilidade e de auditoria, a qual foi vendida em outubro de 2017. Sou também autora de livros e em 2003 eu, através de um protocolo assinado entre o ISCAL e o ISCTEM, uma escola de ensino superior em Moçambique, eles em 2003 estavam a implementar o IRPS, que é o equivalente ao IRS, portanto ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, e que eu fui fazer a apresentação do imposto. E a partir daí fiquei apaixonada por África, nunca tinha conhecido esta parte da África, só conhecia o norte da África. E a partir daí continuei a colaborar com o ISCTEM, depois de, inclusivamente, de ser reformada, fiquei com mais disponibilidade e, portanto, comecei a colaborar mais assiduamente, até que em 2014 me foi feito o convite pelo bastonário da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, OCAM, para eu desempenhar as funções de consultor, portanto, quer na parte da formação, quer na parte institucional, quer na parte da organização interna da própria Ordem. A Ordem de Moçambique tem um objetivo muito concreto, que é entrar em 2020 como afiliado do IFAC, que é a instituição internacional que acolhe os contabilistas e os auditores.
temos efetivamente feito um esforço muito grande. E este é realmente o meu percurso em linhas gerais daquilo que foi o mais essencial na minha vida profissional. Entre os vários projetos que esteve envolvido, está incluída a implementação do IVA em Portugal. Poderia, por favor, explicar qual o impacto do IVA na economia, de forma geral, dos países em que passou? Há quem diga que no início, contrariamente ao que se esperava, estão a pensar em implementar o IVA, os países têm este projeto, mas a expectativa é tão grande, que pensam que as receitas vão disparar numa primeira fase, que é o contrário. Com a implementação do IVA, a tendência é baixar numa primeira fase. Já ouvimos isso de Cabo Verde, de Moçambique, onde está. Isto é verdade? Se sim, o que pode ser feito para evitar os constrangimentos aos contribuintes? Ou o que é que leva a essa baixa de repente? Exato. Aquilo que acontece é o seguinte: para já tem que haver uma desmistificação do que é o IVA. Portanto, tem de haver uma campanha de esclarecimento e de motivação para a população em geral. E salientar, nomeadamente, as tendências neutrais do IVA e a sua situação plurifásica. O que é que isto quer dizer? Até agora, Moçambique, como todos os países antes da introdução do IVA, tinha um imposto sobre o consumo monofásico. Ou seja, aqui em Angola era do produtor para o grossista. Portanto, era esse imposto, era pago aí, portanto, era o grossista que o ia pagar. Isto ia encarecer o produto nos restantes agentes económicos, no consumidor final, como é evidente. Ora bem, o IVA é plurifásico, portanto, ele está em todas as fases de produção, desde a produção propriamente dita, passando pelo grossista, passando pelo retalhista e depois indo até ao consumidor final. Portanto, todos os intermediários do circuito económico são, efetivamente, agentes do IVA. O efeito neutral é porque há um princípio bastante importante no IVA, que é um método subtrativo. E conforme o nome indica, o subtrativo quer dizer subtração, quer dizer diferença. Ora, então acontece que o imposto é um imposto sobre o valor acrescentado. Eles, nos vários agentes económicos, vai incidir só sobre o valor acrescentado. Portanto, ao IVA liquidado, que é o IVA que os agentes económicos recebem do cliente, é-lhes subtraído o IVA suportado a montante, ou seja, o IVA que eles pagam ao fornecedor. E essa diferença é que é entregue ao Estado. Se nós fizermos um exercício académico, verificamos que o somatório das diferenças que cada agente económico entrega ao Estado, que é o imposto sobre valor acrescentado, é exatamente igual ao IVA que é suportado pelo consumidor final. O IVA, efetivamente, é suportado pelo consumidor final. Não é mais um imposto que vem aí. Os agentes económicos são meros intermediários e aquilo que vão pagar é, efetivamente, um imposto sobre o valor acrescentado. Portanto, se eles compram por 100 e vendem por 120, eles vão, efetivamente, qual é o valor que eles têm acrescentado? Não será 20%, porque aquele 20% é a margem bruta. É sobre a margem líquida e isto é que tem que ser dado, explicado. Portanto, nós em Portugal, em 85, portanto, o IVA em Portugal entrou em 86, eu estive no núcleo de apoio ao IVA, portanto, tive o prazer de trabalhar com o Dr. Amaral Tomás e com o Dr. Adelino Correia, que foram as pessoas que, efetivamente, mais impulsionaram o IVA em Portugal. E o que é que nós fizemos? Desde passar na televisão sketches com explicações do IVA, até termos depois já em 86 equipes de auditoria fiscal pedagógicas. Quer dizer que nós tínhamos que ir aos contribuintes, a verificar como é que eles estavam a entender o IVA, o mecanismo do IVA, se estavam a proceder corretamente, se não estavam a proceder corretamente, e não íamos penalizar, íamos sim explicar. Tem de haver uma primeira fase meramente pedagógica, tem que haver uma fase onde os contribuintes e os contabilistas, porque no fundo nós não nos podemos esquecer que todo este trabalho é feito pelos contabilistas, são os contabilistas que têm que apurar o IVA, são os contabilistas que têm que contabilizar, são os contabilistas que têm que efetivamente colocar nas contas e subcontas do Estado o IVA acrescentado, o IVA dedutível, o IVA suportado, o IVA liquidado. E os contabilistas também não nascem ensinados. Portanto, isto é um imposto novo. Todos têm que ser ensinados. Em Portugal foram feitas formações, e onde eu também tive a fazê-las, em todo o território,
Para os funcionários, no nosso caso, nessa altura, era a DGCI, que agora é a vossa AGT. Para os professores, porque os professores também estão a ensinar. Para os contabilistas e para todos os técnicos de contabilidade e colaboradores de contabilistas que efetivamente trabalhavam com estas matérias. E isto é muito importante. Outra situação que também é muito importante, nós em Portugal exageramos um bocado e até muitas das vezes a brincar chamamos de direito circulatório, porque produzimos muitas circulares essas que não são mais nem menos do que a regulamentação e explicação à lei. Eu tive já a oportunidade de ler, não muito aprofundadamente, mas dar um relance no vosso projeto da lei do IVA e, portanto, em meu entender, e vale o que vale, eu acho que aquele diploma precisa de muita regulamentação, ou seja, precisa de muita explicação. E essa explicação não pode ficar ao critério de cada um. A experiência em Moçambique que eu tenho é que, por exemplo, a AT, que é a Autoridade Tributária Moçambicana, tem alguma falta de informação e de formação dos seus funcionários e, portanto, nós vamos a um serviço de finanças e recebemos uma explicação, vamos a outro serviço de finanças, temos outra explicação completamente, às vezes contraditória até, diferente. Nós cá com a AGT, com os impostos que já existem, também temos tido problemas do género. Vamos tratar de um assunto numa repartição, o técnico vai dizer que é A, mas quando vamos a uma outra já diz que é B. E muitas das vezes o pneu de socorro, entre aspas, é o chefe da repartição, que é o elemento mais esclarecido e acaba por resolver o problema, mas a bom rigor deviam ser todos a falarem a mesma linguagem. E no que toca ao IVA, que é novo, de maior exigência, esta linguagem contrária dos mesmos funcionários está fora de questão. Não. E não é só isso, por isso aqui cabe à AGT um papel muito importante e, se me permitem, eu acho que também cabe à ordem dos contabilistas e peritos contabilistas de Angola, efetivamente formar e informar os funcionários e, portanto, e o público em geral, mas sobretudo os funcionários, porque eles vão estar em primeira linha para dar as explicações a quem eles se dirigem. Eles não vão dar explicações só aos contabilistas ou aos auditores, eles vão dar explicações ao público em geral. E público esse que, inclusivamente, não conhece contabilidade nem fiscalidade, nem tem nada a conhecer. Portanto, eu também, quando vou ao hospital, não tenho que conhecer a doença que eu sou portadora. Eu vou ter com o médico para o médico me ver. Pronto. Cada profissão tem a sua área e tem a sua especialização. E aqui é um papel muito importante. É a regulamentação, ou seja, explicação, chamem-lhe o que quiserem, circular, tudo aquilo que houver e que seja público. Mas que essa publicidade seja logo na altura, através de fixação nas repartições da AGT, e tem de haver uma colaboração muito grande entre a AGT e a Ordem. Disse aqui muito bem que é necessário muita regulamentação para explicar alguns pontos que não estão devidamente esclarecidos no Código do IVA. Foi assim em Moçambique, foi assim em Portugal. Esteve a dar uma vista de olho no Código do IVA de Angola, que até já foi aprovado, aguarda-se que a qualquer momento saia já em diário da República. Eu acho dois exemplos que gostava que surgisse logo de seguida uma regulamentação para que fique devidamente esclarecido. A título de exemplo, porque deve haver muito mais coisa. Mas eu posso dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o IVA tem a definição do que são transmissões de bens e prestações de serviço. Só que, quer nas transmissões de bens, quer nas prestações de serviço, há operações equivalentes a, que não são tipicamente. Mas, por outro lado, há necessidade de separar. Se eu faço a afetação, por exemplo, uma empresa compra um computador e depois afeta esse computador à filha do empresário, isso tem que ser considerado a afetação a um terceiro ou uma pessoa alheia à atividade da empresa. Sim. Portanto, aí deve de liquidar IVA, porque deduziu IVA na compra como se fosse para vender ou fosse como equipamento próprio. Ao afetá-lo, ele tem que liquidar IVA. Mas depois existem outras situações que devem de ser devidamente identificadas. É o caso das amostras e das ofertas. Muitas das vezes as empresas produtoras, e nós vimos de shampoos, de detergentes, etc., têm uma réplica do seu produto que vão distribuir as miniaturas. Não é? Pronto. Mas, por outro lado, também nós temos miniaturas. Por exemplo, os perfumes têm miniaturas que são vendidas, que já não são consideradas amostras. Portanto, há necessidade de identificar e dizer o que é que efetivamente são amostras. E amostras essas que não estão sujeitas a IVA. Por outro lado, há as ofertas. Ora, nós sabemos que existem determinadas épocas do ano, como seja o Natal, quando inclusivamente é o aniversário da empresa, que a empresa gosta de oferecer canetas, perfumes, garrafas de vinho, etc. Ora,
inclusivamente aqui o que é que acontece? Há que separar a afetação a fins alheios da oferta, que muitas das vezes até serve para impulsionar a própria atividade. Eu agora vou tocar aqui num ponto. Há uma perfumaria aqui em Luanda que não importa o período, não é só na quadra festiva ou em datas. Agora estamos no Março de Mulheres, se calhar agora também estão a fazer uma campanha mais elevada, mas eu passo por esta perfumaria muitas vezes. Eu vou comprar uma marca de perfume e eu, depois de pagar, eles dão-me de oferta umas miniaturas de uma outra marca. Se gostar deste cheirinho, quando voltar da próxima vez, já compra. Pronto. Esta amostra que serve de oferta... Não deve estar, não está sujeita à IVA, mas não está sujeita à IVA, mas isto deve estar devidamente regulamentada, que é para esta entidade então poder dar o devido tratamento. E assim como a oferta mesmo. Okay. Por exemplo, eu posso ter produtos de existências próprias que vou oferecer, por exemplo, em determinada altura, ou vem alguém visitar a empresa, eu ofereço o produto que efetivamente estou a produzir. E nem é protótipo do produto, é o próprio produto. É o próprio produto e oferece. Como inclusivamente posso ir comprar uma perfumaria, a qualquer lado, comprar um produto para oferecer aos meus clientes. Ora bem, claro que o Estado tem que se salvaguardar. E uma coisa é certa, pronto, o Estado, quando coloca os seus impostos, é para obter receita pública, para com essa receita pública ter capacidade de acabar com as assimetrias sociais e fazer despesa pública. Ora, portanto, o Estado também tem que se salvaguardar dos abusos. Portanto, se não coloca aqui uma janela e se abre e se diz que as ofertas não estão sujeitas a IVA, então tudo é oferta. Portanto, tem que regulamentar em termos de limites. É oferta que, se o valor unitário for X ou Y, ou se inclusivamente no final do ano as minhas ofertas não ultrapassarem uma determinada percentagem do meu volume de negócios. Na formação do IVA, ouvi um formando que dizia assim: o meu chefe o ano passado ofereceu um barco de recreio. Eu disse, não, peraí, isso tem limite. Barco de recreio é uma fortuna. Porque o código diz que no caso das ofertas não pode ultrapassar um determinado valor, até 50 mil kwanzas, por exemplo. Acima disso, já vai incidir. Logo já fica Portanto, sujeito. tem que haver regulamentação. Isto tem que estar regulamentado. Muito por bem. exemplo, há outra situação. Vocês agora vão sair do imposto sobre o consumo, não é? Sim, sim. E vão para o imposto sobre o valor acrescentado. No entanto, aqui o imposto sobre o consumo incide entre o produtor para o grossista, portanto o grossista já pagou. E o que é que acontece? Todos os grossistas estão numa situação, e por isso está explicado no código, e isso está previsto no código, é que os grossistas, como a partir de 1 de julho vão liquidar o IVA, sim. e não têm IVA a montante para deduzir, o que é que o vosso código diz? Diz que ao imposto sobre o consumo, ele é deduzido à matéria coletável do imposto industrial e que até o ano de 2020. Eu faço uma pergunta. Então, e aquele grossista que tem um imposto sobre o consumo superior à matéria coletável? O remanescente o que é que faz? Acaba ali, só pode efetivamente ter essa oportunidade até ao montante da matéria coletável, o que for vai até 2020, então e o que for tão grande... Que até 2020 não consegue deduzir, como é que fica. Isto deve estar devidamente regulamentado. Exatamente. Muito interessante. Pronto, isto foram alguns aspectos, porque pronto, eu também não analisei o vosso imposto como deve de ser e, portanto, não tive ainda a oportunidade de, nem tempo. Este reparo é mesmo muito importante, doutora Lucília, porque há exercícios com prejuízo. A partir do momento que eu tenha prejuízo, não tenho nada para deduzir. Exatamente. Ou que tenha uma matéria coletável pequena e tenha um imposto que vem para trás muito grande, porque repare, o grossista, pelo próprio nome, é venda por grosso, por atacado. É muita quantidade, não é? Portanto, é lógico que no seu armazém tenha muitos produtos e que, apesar de saber que o IVA vai entrar em 1 de julho, ele muitas das vezes não tem hipótese de não comprar mais nada e aquilo é um armazém mesmo. Portanto, aquilo não é uma coisa pequena. Portanto, temos aí um valor que eu penso que em alguns casos é bastante considerável e que a matéria coletável pode não ser suficiente para absorver
esse imposto. E o que é que se faz? Vamos lá ver. E aqui tem que haver equidade. Senão, vocês também aqui não têm a dupla tributação, ou seja, sob a mesma situação incida mais do que o imposto, mas se não precaverem isto, vai haver dupla tributação. Porque quer dizer, se eu não desonorar o meu produto do imposto anterior que paguei e for começar a pagar um novo produto, eu estou a ter 2 impostos sobre o mesmo produto. É isto que tem que salvaguardar. Depois também há outra coisa engraçada que eu reparei. Por exemplo, vocês têm o artigo 12, que é as isenções das operações internas. As isenções, devia de haver um glossário no próprio código. O código tem, efetivamente, algumas definições daquilo que está, mas eu não vi, mas posso estar a cometer algum erro, porque realmente eu não vi nem li ainda a vossa lei em profundidade e, portanto, emendo-me se eu estou a ter algum lapso. Há 2 tipos de isenções. Há a isenção simples e há a isenção completa. Sim, a isenção simples não liquida nem deduz, portanto quer dizer que está fora do campo da ação do IVA. A isenção completa, ela está dentro da ação do IVA e é como se fosse o IVA liquidado à taxa zero. É a dedução, portanto o IVA suportado é dedutível, menos o IVA liquidado, que é zero, e portanto estas empresas vão ter sempre IVA a recuperar. Exato, e a ser reembolsado. Pronto. Há necessidade de, no próprio código, até para explicar estas 2 situações, como glossário, e identificar os artigos, porque repare, o artigo 12º é um artigo que deverá ser, por tradição, eu conheço vários códigos, conheço o francês, o português, o cabo-verdiano e o moçambicano, e tudo aquilo que está nas operações internas, nas isenções das operações internas, é isenção simples. No vosso código não. Sabem porquê? Porque, inclusivamente, logo primeiro diz que estão isentos os produtos alimentares que configuram no anexo 1. A B diz que são os medicamentos, portanto quer dizer que os médicos vão estar sujeitos a IVA, portanto nós vamos ao médico e vamos pagar a consulta com mais IVA. Portanto, porque não está lá isso contemplado, e também não vejo se está na isenção completa, portanto é esta certa indefinição. Ora bem, quando nós vamos ao anexo 1, portanto diz que estes produtos, afinal de contas, não estão a isenção simples, estão a isenção completa. Confusão. Depois, é uma coisa engraçada, diz que o sabão de 1 kg está isenta, mas então e se eu comprar uma barra de 250 gramas, de meio quilo, de 300, sei lá, de 100 gramas, eu posso comprar o sabão que me apetecer e que for necessário. Sim. Então não está isento já? Já não está isento. Não sei. Já não, porque lá não diz nada. Não diz nada. O que se queria aqui é que entendem que o sabonete, que aquela miniatura, o sabonete é bem de luxo. Então o sabonete tem que estar incentiva. E criaram essa confusão com o sabão. Outra, também não vejo uma regulamentação e não vejo assim uma precisão e uma clareza em determinados regimes de IVA, como seja o regime do IVA em segunda mão, e o regime do IVA em segunda mão são todos os revendedores de bens em segunda mão, e portanto para estarem abrangidos por este tipo de regime têm que estar efetivamente enquadrados como revendedores de bens em segunda mão, e o IVA vai incidir sob a margem. Suponhamos, aqui vamos fazer um exercício rápido e simples. Eu sou uma revendedora de carros em segunda mão, compro um carro em particular, logicamente eu não tenho IVA. Depois, para eu poder vender, eu vou reparar esse carro, e vou reparar a uma oficina, até se calhar até vou à oficina da marca, que tem uma fatura e um documento equivalente, com todos o rigor, com todos os formalismos. E o que é que eu faço ao IVA que suporte na reparação? Deduzo ou não deduzo? Isto também carece de uma regulamentação. Porque se é sob a margem, é entre o valor de compra, mais a conservação, ou seja, mais tudo aquilo que é necessário para eu colocar o bem em condições de uso, e depois o preço de venda. Mas depois, então, e mais outra, um revendedor de carros em segunda mão também precisa de equipamentos, precisa de adquirir ativos tangíveis. Então, e o IVA suportado nos ativos tangíveis é dedutível ou não é dedutível? Portanto, precisa de regulamentação. As agências de viagem. Qual é o regime das agências de viagem? Qual é o regime dos leiloeiros, dos leilões? Qual é o regime de IVA que se aplica ao comércio das obras de arte? Portanto, existem várias atividades
que inclusivamente não estão ali bem definidas. Por outro lado, depois também há outra. Porque uma agência de viagem tem uma margem, uma comissão, que é o seu proveito. E também tem outra coisa, é que a agência de viagens pode ter vários produtos. Ela pode fazer os seus próprios pacotes e vender aos seus clientes, como inclusivamente pode comprar pacotes já feitos. Como inclusivamente pode só vender uma passagem para um lado qualquer que a pessoa queira. E portanto tudo isto tem que estar regulamentado e tudo isto tem que estar visto. Eu posso dizer que, por exemplo, em Moçambique existe um decreto só para regulamentar as agências de viagens. Porque já não é um serviço normal, já é um serviço que carece um tratamento especial. Como, por exemplo, também todos aqueles que fazem obras públicas. Também em Moçambique há um decreto especial para eles. E depois existem várias outras situações. Por exemplo, aqui vocês trabalham com agentes de navegação e com despachantes alfandegários. São 2 agentes económicos que trabalham muito em nome e por conta de outrem. A conta de escala do agente de navegação ou a conta do despacho do despachante vem lá a dizer tudo aquilo que fez no agente de navegação, se fez reparações ao navio, a manutenção do navio, a assistência toda que deu ao navio enquanto o navio está em águas territoriais angolanas. E, portanto, tem que ter as faturas em nome do armador. E depois descreve na sua fatura, que neste caso não é fatura, é documento equivalente, que é a conta de escala, se chama assim. Ele põe a descrição de todas as despesas com os respectivos documentos originais por trás e em baixo só tem o seu FII. Ora, o IVA vai incluir só sob o FII. O despachante é a mesma coisa. E, portanto, no código eu não vi, e pronto, eu peço desculpa se por acaso é erro meu, eu não vi nada sobre, porque não incide o IVA, não deve incidir o IVA, todas as despesas por conta e nome de terceiros. Não vi essa figura no IVA. Doutora Lucília Marques, caro ouvinte, nós vamos partir para o intervalo, já voltamos à nossa conversa muito interessante. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição número 82 do Contas na Hora. Temos em estúdio a doutora Lucília Marques, que tem uma autoestrada de experiência em matérias do IVA, porque ela trabalhou para a implementação do IVA em Portugal nos anos 80, então tem estado a acompanhar as várias legislações. Ela acabou de dizer aqui que conhece o código do IVA francês, português, moçambicano, Cabo Verde. O que é que queremos mais? Isso é uma hora de aula garantida aqui para ouvir a voz da experiência, uma voz devidamente autorizada. É o momento de intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Aqui, na Hora. A OCPCA realiza primeiro exame para acesso à categoria de membro da Ordem no final de maio. Dos 3.000 candidatos inscritos para o exame, 1.500 profissionais estão previstos participar do exame. Em alusão a este evento, de hoje em diante, o website da OCPCA vai ter uma contagem regressiva para o primeiro exame de admissão de membros à Ordem. Caro ouvintes, chegamos à segunda parte do Contas na Hora, edição número 82, já disse inicialmente, temos em estúdio a doutora Lucília Marques, que está em Angola de passagem, veio visitar Luanda, já disse que está muito, está encantada com Luanda, ainda bem, quer dizer que vamos ter lá de volta mais vezes, e estávamos aqui então a passar a pente fino toda a problemática, todas as situações sobre o nosso código do IVA e não só, e está aqui a fazer uma boa chamada de atenção para os grupos todos, para a equipa que esteve a trabalhar aqui para a implementação do IVA, todos os contabilistas, a AGT, a OCPCA, afinal há muitas coisas que têm que ser devidamente esclarecidas, mal o código saia, e isso é esclarecido com regulamentações e assim ninguém dá tratamento do IVA a seu belo prazer, não interprete mal e vai tratar como entende, para arranjarmos aqui um meio termo comum e todos nós falarmos a mesma linguagem. Estamos na segunda parte. Doutora Lucília, que impacto poderá ter o surgimento do IVA na economia, especialmente as micros e pequenas empresas? Há necessidade de haver um cuidado de desmistificar e motivar para o IVA. Porque se não houver esse trabalho, o Estado, quando dentro dos seus poderes legislativos legisla sobre um imposto, é para cativar receita. E se não houver cuidado, essa receita pode não aparecer.
pode não surgir. Depois é efetivamente também caro e custa ao Estado andar a fazer depois fiscalizações, portanto auditorias tributárias sobre os diferentes agentes económicos para captar a receita e prever o que é que efetivamente falhou. Portanto, é melhor adotar uma estratégia preventiva, ter cuidado com isso e fazer o melhor possível para que todos fiquem a entender e que tudo seja claro para as pessoas. E terem atenção à realidade do país. Porque é assim, a mecanização, a informática são efetivamente ferramentas do nosso dia-a-dia. São dos tempos de hoje, não volta mais, portanto nunca mais volta ao papel. Já hoje até os livros em formato de papel já são prescindidos face aos livros digitais. Mas nós temos que ter em atenção a realidade que nós vivemos. Não conheço muito bem a realidade de Angola, mas conheço a realidade de Moçambique, porque já há muitos anos. Não sei se há uma grande diferença entre a realidade de Moçambique e a realidade de Angola, mas em Moçambique temos mais de 60% do território sem água, sem luz e sem internet. Implementar um sistema baseado na faturação com software de faturação devidamente credenciado pela AGT. A entrega de um SAFT mensalmente à AGT. Tem que haver também pensar nos outros e então tem que haver também as faturas manuais. Vamos ter faturas manuais via gráfica também. Exato, devidamente autorizadas. Exato. Eu acho que o Estado deve-se precaver para não deixar janelas nem portas abertas para a fuga e evasão fiscal. Sim, isso realmente aqui, é o papel. Mas temos aqui uma situação que é, todos aqueles que são micros têm uma faturação anual até um determinado valor. Eu sei, é que o segundo... Ficam com as faturas em blocos feitas em gráficas devidamente certificadas. Mas quem é grande contribuinte, quem é do regime geral, vai fazer via software certificado, mas se tiver um problema de internet, de comunicação, falhas de sistema, vai recorrer aos blocos, só para o cliente não sair daí sem nenhum documento. Mas depois tem de passar outra vez para o sistema. Isso é que podia ser já evitável. São essas situações que nós temos de ver. E não só isso, reparem. Será que toda a população angolana tem o seu BI e tem o seu número de identificação fiscal, o seu número de contribuinte? Eu no outro dia tive aqui em estúdio um senhor que é ligado a uma grande empresa da agricultura e ele tem mais do que 3.000 funcionários. Só há bem pouco tempo é que conseguiu os registar, já tem o documento da conservatória, registro de nascimento e bilhete de identidade não. Estes são casos isolados, mas há muitos sem bilhete de identidade. Ora, sim, senhor. Tem de haver o cadastro e depois o que é muito necessário. Eu lembro-me, em 84 e 85, nós foi realmente formações atrás de formações, esclarecimentos atrás de esclarecimentos, para mostrar o nosso modelo de enquadramento do IVA, porque as empresas que se formarem agora vão à AGT e fazem logo a declaração de início de atividade com o IVA já. Mas o que acontece é que todas as empresas constituídas até 1 de junho já tinham o seu enquadramento, que têm que fazer novo enquadramento. Novo enquadramento, sim. Vamos ter declarações de início de atividade. Ora, essas declarações devem de ser analisadas e visto que se contempla todos os aspectos do IVA, devem de ser bem explicadas para que o contribuinte saiba como preencher. Porque, por exemplo, vocês têm aqui a dizer que a definição do volume de negócios e têm a dizer que os contribuintes que iniciam a sua atividade, o volume de negócios é para eles presumido. Tudo bem, mas é presumido anualizado. Quer dizer que se eu agora for iniciar a minha atividade em 1 de março, e vou dizer que de 1 de março até 31 eu vou ter 2 milhões de kwanzas. Estes não são 2 milhões de kwanzas, porque reparem, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro são 10 meses. Portanto, aquilo diz respeito aos 10 meses, mas eu tenho que anualizar. Independentemente dos meses de atividade, aquele volume de negócios tem que ser anualizado. Ainda que for nos últimos 2 meses, no último trimestre, exato, eu tenho que considerar anualizar. Exato, ou seja,
aquilo são relativamente a 3 meses, se aquilo é relativamente a 3 meses, 12 meses será Y. Se o X é 3, sim. E é sobre esse Y anualizado que depois os serviços terão de fazer o enquadramento do IVA. E, portanto, isso estão no regime transitório, ou se estão no regime das microentidades, ou se estão nos grandes contribuintes. Portanto, tem. Por outro lado, é o seguinte, quando uma empresa é mista, e quando eu digo mista, quer dizer que tem uma atividade sujeita e tem uma atividade isenta, mas isenção simples, que não tem direito à dedução, não liquida nem deduz. Ora bem, tem 2 métodos para poder determinar isto. É a afetação real e o prorata, ou método de percentagem. Isto tem a ver com o volume de negócios total, portanto isto no fundo é uma percentagem que nós temos entre o volume de vendas sujeito a dividir pelo volume total, que dá uma determinada percentagem. E esta percentagem é que é levada à dedução. Exato. Esta é a percentagem que eu termino no final do ano. É a percentagem, o prorata definitivo, que vai servir de provisório para o ano seguinte. Depois, no final, eu termino o definitivo e verifico se o do definitivo for superior ou inferior para eu fazer regularizações a favor do Estado ou a favor do sujeito passivo. Na declaração de enquadramento, eu tenho que ter lá isto. Eu tenho que ter campos específicos para dizer se tenho em simultâneo uma atividade isenta simples, isenção sem dar direito à dedução, e se tenho isenção completa ou se tenho sujeição. E dizer qual é o meu prorata. Alguns dos aspectos que a declaração do IVA deve de ter, a declaração de início de atividade ou de enquadramento, não é? A partir do momento em que entrou o IVA em vigor, vai fazer parte da declaração de início de atividade, mas agora tem que fazer parte da declaração de enquadramento do IVA. A doutora disse há um bocadinho, em Portugal começaram a fazer o cadastramento em 84 até 86, porque 86 entrou em vigor. Foi. E em Moçambique, como é que foi a realidade moçambicana? Assim, a realidade moçambicana eu não acompanhei tão bem, portanto eu estou em Moçambique já posterior, porque foi assim, em 98 e 99 foi uma equipe da autoridade tributária, portanto o Ministério das Finanças português para Moçambique, para dar formação e para preparar as pessoas para o IVA. Ele depois só entrou em vigor em 2003, mas posso lhe dizer uma coisa, ainda hoje nós lutamos com uma dificuldade e isso vocês deviam de fazer o levantamento das dificuldades para adaptarem-se e não cometer os mesmos erros. Os mesmos erros. Por exemplo, a grande dificuldade que ainda se verifica atualmente? É na declaração periódica. A declaração periódica não tem campo previsto para autoliquidação. E chama-se reverse charge, mas pronto, isto é um chavão. O que é autoliquidação? Por exemplo, há um não residente em Angola que presta serviços para Angola. Ele não liquida IVA, portanto a fatura vem de lá do país de origem, sem o IVA. O adquirente aqui tem que liquidar e deduzir o IVA. É uma operação meramente aritmética, porque se o IVA liquidado eu subtraio do mesmo IVA dedutível, o efeito é zero. Zero. Mas não é só zero. É um mecanismo que tem que se fazer. E as pessoas não podem dizer, é zero, porque é que eu não vou fazer? E é esse o problema. A declaração do IVA em Moçambique não contemplou essa situação. O que acontece é que muitos contribuintes em Moçambique dizem, isto é a mesma coisa, tenho uma conta de autoliquidação e portanto é lá por ela e zero. E portanto isso está. Ora, neste momento, a OCAM está a interceder junto à autoridade tributária a favor dos nossos membros, dos nossos contabilistas, porque o que é que acontece? Como o direito à dedução são 90 dias e a liquidação não tem prazo, é sempre liquidável, portanto são milhões e milhões de meticais que os agentes económicos têm de pagar porque têm que liquidar o IVA e não têm direito à dedução do IVA, porque já estão 2 anos, 3 anos, 4 anos depois da operação se ter realizado. Qual é a defesa dos contribuintes e qual é a defesa dos técnicos e dos contabilistas em Moçambique? É que efetivamente eles na contabilidade têm aquilo, portanto a autoridade tributária pode verificar que eles fizeram na contabilidade. Na declaração não fizeram porque não têm campo para. A autoridade tributária nos lados diz para colocar no campo das regularizações anuais, a favor do Estado e a favor do sujeito passivo, mas só que efetivamente no espírito da lei não é isso que lá vem. E portanto neste momento
a OCAM está a ter uma ação. Nós temos um bom entendimento com a autoridade tributária. Então, a OCAM tem um memorando assinado com a autoridade tributária e, portanto, a OCAM teve e fez parte da elaboração do decreto-lei dos preços de transferência. Temos reuniões assíduas com a autoridade tributária, temos uma boa recepção. Damos muita formação aos funcionários da autoridade tributária, juntamente com os nossos membros, portanto, eles são sempre convidados para participar gratuitamente nas nossas formações. Doutora Lucília Marques, está mesmo aqui uma conversa muito interessante. Neste período de cadastramento dos vários agentes econômicos, Moçambique atualmente, há zonas em que ainda têm dificuldades de implementar o IVA? Está implementado a nível nacional. Agora, não se esqueça que o setor informal em Moçambique é muito elevado, não sei como é que é aqui. Cá também. Pronto. O que é que acontece? O governo em 2013, não estou em erro, inclusivamente criou um novo imposto, o ISPC, que é o Imposto Simplificado das Pessoas Coletivas. Portanto, aquilo é para as pessoas coletivas e para as pessoas singulares. Então, o que é que fez? Excluiu de IVA, isto para captar o setor informal, pessoas singulares ou coletivas, tivessem um volume de negócios inferiores a 2.500.000 meticais, podiam-se enquadrar neste regime, independentemente de serem produtores, se tivessem uma atividade comercial, industrial e até de prestação de serviços, com um imposto único de 3%, pago trimestralmente. E que, inclusivamente, as VDs, portanto, estes agentes económicos eram obrigados a passar as VDs, em vez dessas que eram dadas gratuitamente nos serviços de finanças, assim como os livros de registro das suas operações. É assim, houve aqui uma tendência e um objetivo de apanhar o setor informal. Devido à simplificação que era, até as próprias VDs eram dadas, portanto... Não tinham custos quase nenhum. Só que houve muito planeamento fiscal. E como abrangia pessoas singulares ou coletivas, portanto, desde que não ultrapassasse os 2.500.000, houve muitas pessoas a enquadrarem-se, muitas empresas e muitos singulares a enquadrarem-se até mesmo os de prestação de serviços. Porque todas aquelas empresas e todos os prestadores de serviços que tinham uma estrutura de custos baixa, estavam muito bem enquadradas neste regime, porque é 3% sobre o volume de negócios, mas como não tinham custos, pronto. As empresas que efetivamente tinham uma estrutura de custos grandes é que os 3% sobre o volume de negócios ainda é mais penalizante do que os 30% do IRPC. E aqui está tudo fora. Portanto, não há IVA, está excluído de IVA, está excluído de IRPS, está excluído de IRPC. Muito bem, doutora Lucília. Pois é, ainda temos muita coisa para fazer. Como é que a doutora Lucília Marques encara o surgimento de outros desafios? Que recomendação deixa aos contribuintes para melhor se prepararem para o ambiente IVA, que está mesmo aí às portas? E já agora também o IVA em Angola vai começar no segundo semestre de 2019. É assim, olha, sou contra a todo e qualquer imposto surgir a meio do ano. Um imposto deve surgir no dia 1 de janeiro. Porque para o contribuinte e para o técnico é muito complicado. Se até de um ano para o outro, muitas das vezes existem gastos ou rendimentos que ultrapassam, mas aqui assim sou contra... Conta impostos que começam a meio do ano. A bom rigor e para criar aqui no limite um confortozinho é início do ano. A 1 de janeiro é realmente a melhor altura para tudo começar. Cá em Angola também temos muita gente contra este início a meio do ano, mas pronto, vamos lá ver, ainda não temos o resultado final em mãos. Eu acho que era muito inteligente do governo, era um sinal de grande inteligência, já que houve várias prorrogações e o diploma ainda não está publicado. Ainda muita gente anda a ver versões antigas, não uma versão final, e tem que haver muita preparação. Foi aprovado na Assembleia Nacional, parece que neste momento foi para a promulgação do Sr. Presidente da República. Ainda no outro dia, com um grupo de contabilistas, dizíamos assim: será que quando sair lá a data de início será alterada? Quem sabe? É muito bom. Um conselho que eu dou aos contribuintes e aos contabilistas, porque neste momento os contabilistas estão
na primeira linha. Muita formação, muita preparação, muito estudo. E, por outro lado, a AGT deve de pensar que os contabilistas são os seus melhores instrumentos de trabalho, porque sem contabilidade, sem os contabilistas determinarem os impostos, sem os contabilistas cumprirem com as obrigações declarativas e de pagamentos dos seus clientes, não há dinheiro nos cofres do Estado. Portanto, os contabilistas são, efetivamente, a melhor ferramenta que a AGT tem. Por exemplo, nós temos muitos problemas de comunicação, internet que falha, energia que falha, depois em zonas em combustível para chegar é muito difícil. Já o decreto 149/13, que era o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, que agora foi revogado e vai surgir um novo por causa das exigências do IVA. Haviam pessoas a dizerem, eu tenho o meu negócio numa zona em que nem há energia, como é que obrigam a fazer uma fatura num software informatizado? Eu não consigo ter lá essas condições. Agora surgiu o 292/18 com maior exigência, fruto da implementação do IVA. E a AGT diz assim, naquelas zonas em que há dificuldades de comunicação, vão poder gravar toda a informação mensal numa pendrive e ir à repartição fiscal e estão lá máquinas disponíveis e cada contribuinte vai então fazer a submissão eletrônica desta informação. Conhece alguma realidade do género? É assim, nós em Portugal temos neste momento o SAFT Up to Date, quer dizer, todas as faturas entram diretamente na máquina fiscal. Mas repare, desde 2012, a lei surgiu em 2012, só em 2019 é que isto foi uma realidade. Mas nós em Portugal, todo o território tem eletricidade e energia, net não, tanto pode haver net móvel, mas há zonas em que efetivamente há dificuldade de internet. E não é só isso, todos os cidadãos têm o seu cartão de cidadão e têm o seu número de identificação fiscal. Nós temos o cadastro atualizado e, portanto, não há ninguém que não tenha número de identificação fiscal. E para já somos pequeninos ao pé de Angola. Portanto, a nossa extensão territorial não se compara com a vossa, não é? Mas repare, a lei surgiu em 2012, entrou em vigor em 2013, também a circulação das mercadorias e o SAFT. Nós, inicialmente, o SAFT mandávamos via eletrónica, portanto, tínhamos a mandar para a AT, que é a nossa autoridade tributária, que é o vosso AGT, mandávamos para a AT o SAFT até ao final do mês seguinte, esta na primeira fase, primeiro foi até ao dia 25, depois foi até ao dia 20, e agora é na hora. Pronto. Portanto, houve um desenvolver, não é? Portanto, não foi tudo feito uma vez. E repare, somos pequeninos, todos estão registados, não há ninguém que não tenha números de contribuinte. Energia, pode faltar a energia, por qualquer motivo pode faltar a energia, mas é muito raro. Portanto, temos condições completamente diferentes das vossas, não é? Por isso, a realidade portuguesa não pode ser transplantada. A realidade atual, se nós formos à realidade de quando fomos implementar o IVA, as condições também tinham alguma semelhança com Angola. Agora, implementar agora a realidade de Portugal de agora do IVA é um passo de gigante, não dá. É pôr a carroça à frente dos bois. Exatamente. Muito bem. Doutora Lucília Marques, sabe que a Angola tem uma única taxa do IVA? Isso é bom ou é mau? 14% para tudo? Sim, Moçambique também só tem uma única taxa do IVA, que é 17%. Só que o Moçambique tem uma coisa. A taxa é 17%, mas depois temos a energia, temos a água, temos tudo aquilo que está sujeito às taxas aeronáuticas e temos a situação das obras públicas, em que nós temos redução, não é redução da taxa, temos redução da base de incidência e redução da taxa em 60%, 40% e 75%. Respectivamente. Portanto, a taxa é única. Só que nestes três aspectos de incidência que vai reduzindo. Agora, vocês têm uma situação que eu esqueci de falar, mas que vou falar agora, que é a situação do cativo, que, por amor de Deus, está a destruir tudo. Portanto, eu presto um serviço e passo uma fatura a uma companhia de seguros e a companhia de seguros cativa-me 50%. Então, onde é que está o mecanismo do método subtrativo? Onde é que está o mecanismo do IVA? Desvirtua. Então, quer dizer, eu já estou a pagar. Eu já não estou a fazer a diferença entre o IVA liquidado e o IVA dedutível. Que a regra básica e o que é definido é liquida, deduz. A partir do momento que já me estão a cativar, eu já estou a pagar. Que subentender que já estou a pagar. Eu já estou a pagar.
Pronto. E Claro, não aí devia eu não ser estou a assim. entregar sob o valor acrescentado. Eu não estou a pagar sob o valor acrescentado. São as tais emendas que gostam de fazer. O que acontece é que tem que haver muito cuidado com isso. Doutora Lucília, nós temos taxa única a 14%, mas depois vamos ter o IEC, que é o Imposto Especial de Consumo, que vai agravar então os bens de luxo, os supérfluos, para estar aqui a compensar. Mas foi mesmo uma conversa muito boa à volta do IVA. Doutora Lucília Marques, vou dizer aqui uma coisa aos contabilistas que a eles perceberem melhor, porque é que a doutora Lucília está cá. Estão a ver o doutor Rui Almeida na OCPCA. A doutora Lucília Marques é uma espécie de doutor Rui Almeida no feminino em Moçambique. Fui colega dele mais de 20 anos. Mais de 20 anos, colega do Dr. Rui Almeida. Pronto, são homólogos. É que giro. E cruzam aqui em Angola. Muito bem. Pronto, era a conversa com a doutora Lucília Marques, que veio dar aqui uma boa chega ao nosso código do IVA. Também precisávamos de ouvir isso. Outra realidade completamente diferente. A AGT também é ouvinte assídua deste programa. Ouviram, de certeza que fizeram vários apontamentos também. Espero que tenha sido útil. E que fica aqui de resumo mesmo e muito importante são as várias regulamentações para as pessoas não tirarem conclusões apressadas e cada um fazer da sua maneira. Isso é muito fácil, cada um fazer da sua maneira é muito fácil. Então temos que criar aqui balizas, regulamentações para aquelas questões que ainda não estão devidamente esclarecidas e que só a ler o código continuamos na mesma. E a doutora Lucília Marques chamou aqui a atenção, deixou aqui alguns exemplos. Os contabilistas agradecem, a equipa Contas na Hora, idem por esta passagem aqui. Faça boa viagem, doutora Lucília. O nosso muito, mas muito obrigada mesmo. Eu estou sempre a dizer, as senhoras quando entram para Contas na Hora é mesmo um desfile com elegância. Dão aulas e foi uma boa aula, sim senhora. Doutora, nosso muito, mas nosso muito obrigada mesmo. Obrigada eu pelo E convite. ficou aqui o reparo, os contabilistas têm que estudar muito, preparar muito. É a recomendação da doutora, têm que estudar muito, que o IVA é um assunto muito sério e de muita responsabilidade. E não só isso, Angola também está a caminhar para a internacionalização e o que acontece é que o mundo é global e o angolano deve estar tão bem preparado para fazer contas e para prestar contas na África do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, como para Angola. E, portanto, e para isso precisa de estudar e estar atualizado. Muito bem, doutora Lucília, o nosso muito obrigada mais uma vez. E assim chegamos ao fim da edição número 82 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas. Aqui na LAC, este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.